Vamos lá, galera. Vamos para uma questão agora do Colégio Pedro II. Uma questão que pegou muita gente pelo pé. Essa aí derrubou, pessoal. Essa questão deu aquela rasteira bonita na galera. Sabe o que eu sugiro? Eu convido você para dar uma pausa no vídeo, tentar fazer a questão e depois voltar para conferir. É assim que você vai aprender. Eu vou enrolar você. Não faça isso, meu filho. Byte é um tipo de dados integrais em computação que especifica a capacidade de armazenamento de um dispositivo. Considere a quantidade de 58 terabytes. Essa quantidade equivale exatamente a quantos bytes, né? Porque aqui está tudo com byte, ó. Ele quer saber, então, exatamente quantos bytes. O que eu vou ter que me atentar? Exatamente é múltiplo de 1024. Então, eu vou montar a tabelinha byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, para a gente poder eliminar alternativas, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Na letra A, ele coloca 59392 bytes. Então, eu começo aqui com 392, 59. Gente, 59 kilobytes, ainda que seja de forma aproximada, nunca vai chegar exatamente a 58 tera. Aqui, na verdade, 59392. Vamos abrir a calculadora. Quando eu pego 59392 e divido por 1024, eu encontro 58. Então, você observa que multiplicar por 1000 é achar 58.000. Multiplicar por 1024 não vai dar exatamente, vai dar aproximadamente. Então, a letra A, ela corresponde a 58 kilobytes. De certa forma, a gente já observa, então, que esses 58.000 aqui não podem ser exatamente. Porque, para ser exatamente, tinha que ser o quê? 59.392 gigabytes. E não 58.000 gigabytes. Agora, a letra B, 0,58 kilobytes. 0,58 kilobytes, 0,58 kilobytes vai ser aproximadamente 0,58. Mas aproximadamente vai ser aproximadamente 580 bytes. Mas aproximadamente não é o que, gente? Exatamente. Então, o gabarito aqui é a letra C. Quando ele coloca megabytes, a gente começa do mega. A gente começa do mega. 408, 408. 817, 817. E o 60? 60 é o terabyte. Então, quando você vê aqui 60 terabytes, você fala, ué, mas 60 terabytes não é 58. Sim, mas quando você pega esse 60, 817 e divide por 1024, esse número vai diminuir. Então, esses 60, 817, 408 megabytes, para chegar a giga eu divido por 1024. Para chegar a tera eu divido por 1024 duas vezes. Quando eu pegar esse número 60, 817, 408. 60, 817, 408. E dividir por 1024. Dividir por 1024 duas vezes, eu encontro 58. Então, o gabarito dessa questão aí é o quê? Letra C de Charlie. Por que a questão foi difícil? Porque a maioria marcou a letra D. Só que a letra D seria aproximadamente 58 terabytes. Exatamente? Exatamente não. Exatamente é múltiplo de 1024. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Cuidado
cuidado que quando ele não coloca exatamente, você abstrai, trabalha com 1000 para fazer conta de cabeça. Mas quando ele coloca exatamente, você tem que ter atenção, que exatamente não pode ser múltiplo de 1000. Então você tinha que desconsiderar a letra D logo de cara. Né? Porque se é exatamente, não vai ser múltiplo de 1000, não vai ser esse 000 assim bonitinho. Porque na hora de dividir por 1024, vai ficar menor. Ok? Então o gabarito aqui era a letra C de Charlie. Fazendo as questões, você está desenvolvendo um raciocínio, você está pegando maldade. E aí, quando você vir novamente numa prova, você já tem mais atenção. Legal. Vamos lá para a Assembleia Legislativa do Piauí. Com relação às unidades de memória no computador, marque a opção incorreta. Letra A. 1 byte equivale a 16 bits? Essa é incorreta. 16 bits são 2 bytes, gente. 1 byte são 8 bits. Então, gabarito é letra A. O bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada no computador. É o dígito binário. Um bit pode assumir dois valores, 0 ou 1. São os dois valores. 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. Aí, novamente, o examinador traz esse izinho aí no meio de mebibyte, kibibyte, terminologias que não vingaram muito, né? Mas se você abstrair, ignorar aqui, como megabyte ou kilobyte, vai dar no mesmo. E no padrão ASCII, 1 byte consegue armazenar um caractere. ASCII é aquela codificação americana padronizada nos computadores pessoais. Então, o bloco de notas, por exemplo, trabalha com essa codificação ASCII. Cada caractere é 1 byte. A incorreta é a letra A. A letra A era bem fácil de identificar que ela estava incorreta, né? 1 byte são 8 bits, não 16. Então, a incorreta é a letra A. 1 byte são 8 bits. Vamos para a próxima. Ah, pessoal, essa daí tá brincando comigo. Ué, o que eu posso fazer se isso cai? Considerando o aplicativo Word de 2013, versão em português no Brasil para o Windows 10, assinale a alternativa que apresenta a combinação de teclas correspondente ao código de caracteres ASCII responsável por gerar o símbolo tralha, onde o mais foi usado para interpretação, que é para pressionar duas teclas. O que eu tenho para te dizer numa questão como essa? Eu tenho para te dizer que a tabela ASCII, originalmente, ela vai ter 128 bits, então ela vai de 0 a 127, e depois ela estende isso para 256 bits, indo de 0 a 255. Então, nunca haverá um número maior do que 255 nessa combinação da codificação ASCII. Se eu quero colocar o Ozinho de primeiro, quem é mais velho, quem é meu contemporâneo tem vantagem nesse tipo de questão, porque antigamente o teclado não tinha o Ozinho de primeiro. Então você tinha que apertar Alt 167. Se você quisesse colocar o Azinho, você tinha que pressionar Alt 166. Se você tiver que colocar o interrogação de cabeça para baixo, você vai pressionar Alt 168. Agora, se você ficar me perguntando qualquer caractere dessa tabela, eu vou mandar você passear. Vai arrumar o que fazer. Ninguém vai decorar a tabela ASCII. Mas com o mínimo de conteúdo que eu tenho, eu consigo eliminar as alternativas que não têm o Alt. Então, ó, a resposta ela tem que ser Alt e uma combinação numérica. O examinador poderia ter colocado um número tipo 600, que aí você, né, perceberia que não existe caractere 600, né, não existe 600 caracteres na tabela ASCII. Mas quando ele coloca 35 ou 60, ele realmente te força a um chute. Eu, particularmente, eu juro para vocês que eu não chutaria.
Mas o conhecimento que eu, enquanto professor de informática, que só faço isso da minha vida há quase 30 anos, tenho, é diferente do que eu posso requisitar de você que está estudando para um concurso daqui a alguns meses. Assim, na minha cabeça, eu sei que a letra A é igual a 01, 0000, 10. E eu sei que 1, 2, aqui vale 2 e aqui vale 64. Então, a letra A é o número 66. Não ajudou muito, né? Se fosse um número maior que 66, dentre os caracteres do alfabeto, eu pegava a sequência. Aqui, entre 60 e 35... Professor, o senhor decorou que é 35? O problema é que se ele cobrar outro caractere qualquer, você não tem como saber. Né? Alt 35 é o gabarito. Letra C de Charlie. E o que é um Alt 60? Então, isso é papo de maluco. Você não vai ficar decorando isso. Né? Alt 60 é esse outro caractere aí. Ó. Vou entrar num Word da vida. Para ver se numa outra fonte fica mais fácil de interpretar o caractere. Alt 60 é o sinal de menor. Então, Alt 60 é o sinal de menor. E Alt 35 é o jogo da velha, a tralha. Galera, de verdade, se essa questão cai na prova, ou se uma questão parecida com essa cai na prova, covardia do examinador, ferramentas que você tem para se virar, a resposta tem que ser Alt e uma combinação numérica. Essa combinação numérica, ela tem que estar compreendida ali de 1 a 255. De 0 a 255. Tem que ser uma numeração. Questões que eu não consideraria covardia. O Azinho de primeiro, o Azinho de primeira, o interrogação de cabeça para baixo, porque são caracteres que talvez no dia a dia alguém já tenha usado. 166, 167, 168. Qualquer outra covardia. Ah, professor, mas você calculou lá que a letra A é o 66. Eu sei que a letra A é o 66 e qualquer caractere do alfabeto a partir de 66 vai ser a sequência do alfabeto. Então, assim, mas são conhecimentos que eu não posso exigir isso de vocês. Vocês têm tanta coisa para gravar já. Né? Alt 66. Deixa eu aumentar a letra aqui. Alt 66. Alt 65, porque começa do zero, né, gente? Ainda tem essa. Então, o 66 é a letra B. A letra A vai ser o 65. E assim, sucessivamente. Gabarito aí, letra C. E esse tipo de questão aparece? Aparece. Esse tipo de questão, recentemente, caiu num concurso da Angra Previdência. E aí? A galera errou de novo. Porque não tem como estar preparado para aquilo. Poxa. PGE de Rondônia. No contexto das medidas usualmente utilizadas para caracterizar o tamanho de um arquivo digital, 1 GB corresponde ao quê? Tabelinha. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Aqui ele colocou 0,001 megabyte. Então, no mega eu boto 0,001, 001. Isso corresponde ao quê? A 1000 bytes. Ele quer 1 gigabyte. 10 megabytes, o nome está dizendo. 100.000 megabytes, 100.000 megabytes são 100 gigabytes. 1 milhão de kilobytes, 0,0000001 é 1 gigabyte. 1 gigabyte. Então, gabarito é letra D. E por que que aqui está tudo zero? Porque ele colocou o quê? Aproximadamente. Quando ele usa o aproximadamente, eu não preciso me preocupar com 1024. Eu só vou precisar me preocupar com 1024 se ele colocar exatamente. Então, observem que, para essa questão da FGV, ele coloca aproximadamente, trabalha com tudo múltiplo de 1000, é fácil de fazer a conta. A letra E não seria o gigabyte, seria o terabyte. A letra E seria 1 terabyte. Ok?
Vamos que vamos. No que diz respeito aos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, são adotados padrões. Nesse sentido, o tamanho para um arquivo de 3 megabytes. O que são 3 megabytes? Gente, B maiúsculo é byte. Então a resposta não pode ser bit. E, professor, megabyte é potência de 2. É verdade. Mas a FGV ela aproxima tudo para a potência de 10. As questões da FGV elas são difíceis, mas ele costuma trabalhar sempre de forma aproximada. Aqui é uma prova de múltipla escolha. Eu não tenho como fazer um recurso ensinando para o examinador que exatamente seria a potência binária. Eu vou ter que abstrair que o mega é 1 milhão. E que 1 milhão tem 6 zeros. Então, 3 milhões vai ser 3 vezes 10 elevado a 6. Porque 3 vezes 10 elevado a 3 seria 3 quilos. E não 3 megas. 1 milhão tem 6 dígitos, lá tem 6 zeros depois do 3. Então, gabarito aí, letra D de delta. Legal? Vamos para a próxima. Vamos embora. Considere um pendrive com capacidade de 8 GB. Totalmente vazio. Assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 KB que podem ser armazenados nesse dispositivo. O que você vai fazer? Vai pegar 8 GB e vai dividir por 400 KB para saber a quantidade. Quantos arquivos de 400 KB vão caber nesse pendrive de 8? Você tem que fazer a divisão para saber. O detalhe aqui é que para dividir tem que estar na mesma unidade. Então, ou eu vou passar o de cima para quilo, ou eu vou passar o de baixo para giga. Sendo que se eu quiser passar de quilo para giga, ele vai ficar com 0, e eu não quero fazer a divisão por um número decimal. Então, eu prefiro converter o giga para quilo. Vai ficar como? Quilo, mega, giga. Giga. 8 GB é igual a 8 mil mega é igual a 8 milhões de quilos. Então, eu tenho 8 milhões de kilobytes divididos por 400 kilobytes. Aí, é só fazer a conta. E para fazer a conta, eu vou cortar esse quilo com quilo, vou cortar 2 zeros, vou cortar 2 zeros. Então, ficou 80 mil dividido por 4. 80 mil dividido por 4. Que é igual a 20 mil. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Professor, eu peguei 8 dividido por 4, já percebi que tinha que estar 2, marquei a letra A. Tá bom, então, você é esperto, meu filho. Obrigado. Próxima. João recebeu um novo computador e precisa fazer a transferência dos seus arquivos do computador atual para o novo. João observou que possui 200 documentos de 120 kilobytes, 150 fotos de 1,5 mega, 30 planilhas de 250 quilos e 50 vídeos de 750 mega. Para fazer uma cópia de todos os seus arquivos de uma só vez, João deve usar um... Aqui, o examinador me deu a questão de presente. Raciocina rápido. Por que essa questão é um presente? Sempre que o examinador desse mole, eu não sou bobo, a resposta aí é o maior de todos. Ele não determinou para mim que tinha que ter o menor desperdício. Então, o maior de todos. Gente, 16 GB, 1 TB, 5 GB, 15 GB, 4 GB, 1 TB é o maior de todos. Aqui, eu vou de olhos fechados no maior. O HD externo de 1 TB vai caber. Mas eu quero fazer a conta toda. Quero perder tempo na hora da prova. Ah, meu filho, então tu vai ter que pegar 200 vezes 120 para achar a quantidade em quilo. Né? Aí, 200 vezes 120. Aí você vai achar 24 mil kilobytes.
mais 150 fotos de 1,5. 150 vezes 1,5, isso aqui são 24 mega, né? 150 de 1,5 vai dar 225 mega. 30 de 250 vai dar 7.500 quilos. 7.500 quilos são 7,5 mega. 50 vídeos de 750, 50 vídeos de 750 vai dar 37.500 mega. Não é isso? (50 de 750), 50 vezes 750, 37.500 mega, 37.500 megabytes, que são 37,5 GB. Então, só de filme aqui tem 37,5 GB. Não vai caber no pendrive, não vai caber em 5, não vai caber em 15, não vai caber em 4, ratificando o gabarito letra B. Mas essa conta, nessa questão, é desnecessária, é perda de tempo. Porque ele não perguntou o mínimo necessário. Então, o maior de todos sempre vai caber tudo. Não tem como um menor caber e o maior não caber. Então, se isso acontecesse, eu teria que anular a questão, porque teria duas respostas. E você pode falar isso para o examinador, ué. Eu olhei o maior tem que caber. O senhor não perguntou o que tem menor desperdício, não perguntou o mínimo necessário, então, letra B. Vamos para a próxima. Num pendrive com capacidade de armazenagem máxima de 4 GB, é possível armazenar... Vamos ver. Vamos montar a tabelinha. Não se furtem de montar a tabelinha. Eu faço tudo de cabeça. Tá. Então, eu tenho aqui, ó, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Essa ordem, velhão, se tu errar... Olha o psicotécnico, né? Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. Então, ó, quilo, mega, giga, tera. Isso não tem como errar. Milhar, milhão, bilhão, trilhão. Quilo, lembra do milhar. Quilograma, quilômetro. Mega, lembra da mega sena, milhão. Né? Giga, bilhão. Tera, trilhão. Então, 1000 de 5 mega vão ser 5.000 mega. 5.000 mega é igual a 5 giga. Se o pendrive tem 4, não cabe 5. Então, a letra A, 5.000 mega, 0,005. São 5 GB, não pode. Na letra B, eu tenho 10 arquivos de 500 megabytes. 10 vezes 500 vai dar de novo 5.000. Que é igual a 5 GB. Então, não preciso nem fazer a conta de novo. Na letra C, eu tenho um vídeo de 8 milhões de quilos. Quilo tem que começar do quilo. 0,000,008. Então aqui eu tenho 8 GB. Não vai caber no pendrive de 4. 1 milhão vezes 1000 é igual a 1 bilhão. É só eu acrescentar esses 3 zeros, né? 1 bilhão é igual a 1 giga, é o gabarito. Né? Por quê? 1 bilhão de bytes. 1 bilhão é igual a 1 giga. 1 giga cabe no pendrive de 4, gabarito letra D. Por que a letra E está fora? Quando ele coloca aqui, ó, byte, 0000000000000, 36912. 36912. Esse 1 é 1 tera. 1 terabyte são 1024 gigabytes. Então, o gabarito aí é o que? Letra D de delta. E assim, a gente vai conhecendo as bancas. Caramba, mas não tem problema pegar a questão antiga disso aí, não? Não tem problema, porque matemática não muda. Eu acho que se eu desse aula de matemática, eu seria mais feliz com relação ao material. Porque eu poderia usar questões da década de 60, 70, 80, sem problema. Matemática não muda. O Bruno, você vê como o Bruno Lima é um cara tranquilo. Ele transparece paz. Né? Por quê?
Porque ele estudou matemática, aprendeu, e agora ele não precisa mais estudar. Já o tio Renato, ele estudou processamento de dados na faculdade. Da década de 90 para cá, eu tive que fazer trocentos cursos para estar atualizado. Eu não posso parar. Não posso parar, estou quase arrancando os cabelos. Era melhor ter ficado na matemática. Vamos continuar. Considere um disco rígido HD com capacidade de armazenagem de 1 terabyte, inteiramente vazio, e uma coleção de 500 mil arquivos que devem ser copiados para esse disco. Sabe-se que o tamanho médio desses arquivos é aproximadamente X. Então você vai pegar 1 terabyte e vai dividir por 500 mil. Aí você vai achar esse valor médio de arquivos. 1 terabyte é igual a 1 trilhão de bytes. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Então, ó, 1, mil, milhão, bilhão, trilhão. Eu tenho que colocar 12 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 500, 1, 2, 3. O que eu vou fazer aqui? Cortei 3 zeros, cortei 2 zeros. Então ficou 10 milhões divididos por 5, que é igual a 2 milhões. 2 milhões é igual a 2 megabytes. Gabarito, letra D de delta. Ok? Quando eu converti 1 tera para 1 trilhão, passou a ser bytes. Então eu tenho 10 milhões de bytes divididos por 5, que é igual a 2 milhões de bytes, que é igual a 2 megabytes. E observem, a FGV sempre pergunta aproximadamente. Então eu não preciso me preocupar com o papo do 1024. Quando for Fundação Getúlio Vargas, eu já sei que é aproximadamente que ele está trabalhando com múltiplo de 1000. Até porque se não fosse isso, pessoal, a gente ia surtar na matemática para resolver isso. Gabarito, então, letra D de delta. Ok? Prefeitura de Salvador, Fundação Getúlio Vargas, concurso 2019. Uma regra bastante usada entre as editoras de livros diz que um livro que contém 25 linhas por página e 60 caracteres por linha. Suponha que você quer armazenar, na forma de texto não compactado, o conteúdo de 4 livros de 500 páginas contendo apenas texto. Não tem figura, não tem nada. E que um dos dispositivos a seguir será usado exclusivamente para essa finalidade. Assinale a opção que indica o dispositivo que oferece espaço suficiente para a tarefa com menor desperdício em espaço livre. Galera, o que a gente tem que perceber? Esse último período me prejudica, né? Se não fosse o último período, esse último parágrafo, se não fosse isso, eu marcaria a letra E. Porque a letra E é o maior de todos. Na verdade, a gente tem aqui uma ordem crescente, né? 360 quilos, 1,44 mega, 650 mega, 4,7 GB e 1 tera. Ele colocou as mídias em uma ordem crescente. Então, se não fosse o último parágrafo, eu marcaria a letra E. Mas ao colocar o menor desperdício, eu tenho que fazer conta. Porque eu tenho que ver qual a mídia que vai ser suficiente para armazenar. E a conta aqui é o seguinte, eu tenho 60 caracteres por linha. Cada página tem 25 linhas. O livro tem 500 páginas e são 4 livros. Então é só eu multiplicar esses valores e o resultado vai ser a quantidade de bytes. É só calcular o produto, gente. Então, 60 vezes 25 vai dar 1.500. 1.500 vezes 500 vezes 4. 1.500 vezes 4 vezes 500. Eu vou mudar a ordem para facilitar a minha conta. Por quê? Porque
porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 1.500 vezes 4 vai dar 6.000. 6.000 vezes 500. 6.000 vezes 10 vai dar 60.000. 6.000 vezes 100 vai dar 600.000. 600.000 vezes 5 vai dar 3 milhões. Então, 6 vezes 5, 30. Né? Eu tenho mais 5 zeros, 2 zeros daqui, 3 daqui. 30 mais 5 zeros, ó. Eu tenho 30 milhões. Então, 30 milhões são 30 mega. Legal? Cabe num disquete de 360 quilos? Não. De 1.44? Não. Cabe no CD? Cabe. 30 mega vai caber em 650 mega. Gabarito, letra C de Charlie. Fechou? Cabe no CD, cabe no DVD, cabe no disco rígido. Mas aquele que tem o menor desperdício é o CD. É óbvio que cabe no DVD e no disco rígido. Mas o que tem menor desperdício é a letra C, gabarito da questão. Vamos para a próxima. Considere um arquivo intitulado nomes.txt, que contém os nomes completos do cliente de uma empresa digitados em cada linha com seus respectivos CPFs. Sabendo que há aproximadamente 10.000 clientes, o valor que mais se aproxima do tamanho provável é... Sabe qual a dificuldade dessa questão da Prefeitura de Niterói? O candidato ele não consegue estimar os valores, porque o enunciado não diz quantos caracteres tem o nome, não diz quantos caracteres tem o CPF. Mas você tem que ter um raciocínio lógico mesmo. Ele quer saber de forma aproximada aquilo que mais se aproxima. Aí, o que eu sugiro? Eu sugiro que você conte. O CPF ele tem 11 dígitos. Um nome tem quantos dígitos? Aí você vai se questionar, né? Você vai entrar naquela de ficar brigando. Professor, depende. O meu nome é José da Silva. O meu nome é José da Silva. José da Silva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 caracteres, é pequenininho. Mas se for a princesa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, de Orleans, de Bragança, não sei o que, não sei o que lá. Porra, a princesa é um nome normal? Então, não seja encrenqueiro, chato. Pensa no nome normal, cara. Eu vou pensar no meu nome. Nome normal? O nome normal é que vai ter mais um nomezinho aqui. Se tu for José da Silva, né, provavelmente tá faltando o nome do pai aí, né? Tá faltando o nome do pai. Então, é possível que a pessoa não tenha o sobrenome do pai? É possível, claro que é possível. Mas, via de regra, você tem aí 3 nomes, né? Você tem, vamos colocar aqui, Renato dos Santos da Costa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu tenho 26 caracteres no meu nome. 26 com mais os 11 do CPF, eu tenho 37. Se eu considerar que o CPF tem hífen, tem 38. Gente, eu vou aproximar isso para 50. Eu preciso que você perceba que aproximadamente 50 caracteres vão ser suficientes para armazenar o nome e o CPF de uma pessoa. Se você pegar 10 pessoas, colocar os 10 nomes e os 10 CPFs, os 10 nomes e os 10 CPFs em cada linha, você vai observar que há uma uniformidade ali. Ainda que haja uma variação, ela vai ser mínima. Então eu tenho, em média, 50 caracteres. Professor, o senhor tirou isso da cartola. Não, eu estou tentando te mostrar que eu não estou tirando da cartola. Se eu sou um programador, eu tenho que determinar a quantidade de caracteres que vai entrar em um campo. O CPF ele vai ter 11 caracteres, mas se eu considerar o ponto e o hífen, ele tem 2 pontos para separar os milhares lá e o hífen. Então ele vai de 11 para 14. Um nome
em média tem 40 caracteres, 30 a 40 caracteres. Então 30 mais 14 dá 44, 40 mais 14 dá 54. Eu estou ali entre 44 e 54, eu vou colocar aproximadamente 50. Então, se eu chego à conclusão de que cada registro, né, que é cada cliente que eu cadastrar vai ocupar 50 bytes, eu acho que isso era o mais difícil da questão. O mais difícil porque você tem que inferir, você tem que deduzir, o examinador não vai te dar isso. O nome e o CPF vão ser aproximadamente 50 bytes, 50 caracteres. Então, para armazenar 10 mil clientes, eu vou pegar 10 mil e vou multiplicar por 50. Aí eu vou ter o quê? 5, 1 vezes 5, 5, 4 zeros aqui, e esse zero aqui, 50, 500 mil. 500 mil. O que mais se aproxima do tamanho desse arquivo é 500 mil bytes, que é 500 kilobytes. Gabarito letra C, que eu poderia colocar 0,5 megabytes. Ok? Então, gabarito letra C de Charlie. É a resposta da questão. Você tem que ter a capacidade de perceber. Ah, se fosse o número de um telefone celular, vai ter em média 10 caracteres. Depende. Depende. Por isso que é em média. Professor, o senhor falou em média 10? Porque o celular não tem 9 dígitos, mas o hífen em 10. Mas se tu colocar o DDD, mais 2. Se botar os parênteses do DDD, mais 2. Então, você vai ter de 10 a 14, de 9 a 14 caracteres num telefone, 11 num CPF. E aí você tem que começar a perceber isso, porque o examinador pode colocar uma linha contendo nome, CPF, telefone. Vai ter em média, aí você vai pensar em média 60 caracteres. Tô entendendo.